física. Por quê? Essas duas questões foram básicas no livro, são básicas no livro dos médicos, né? Então, o perispírito e a organização física. Por quê? A glândula pineal, na verdade, é o meio pelo qual os espíritos se comunicam. É a glândula da vida mental. Ela tem uma parte, uma organização biológica e tem uma organização perispiritual muito importante dentro da fisiologia corpórea. Em 1945, quando surgiu o livro Missionários da Luz, a medicina tinha uma ideia completamente equivocada da pineal e de suas funções. Nós julgávamos, através dos tratados inúmeros que tivemos, nós julgávamos que a pineal somente despertaria a sexualidade na adolescência, mas depois ela desaparecia em suas funções, sendo um órgão vestigial. Mas não é bem assim. Antes, porém, nós vamos dizer o que André Luiz nos trouxe em 1945 e que parecia uma verdadeira heresia médica. Ele diz que ela governa o mundo das emoções. Até hoje, dentro da medicina, acredita-se que esse papel é do hipotálamo. André Luiz diz que não, que é atributo da pineal. Ela controla todo o sistema endócrino. Ainda hoje a medicina considera que é o hipotálamo também quem controla o sistema endócrino. Mas as experiências estão vindo, as pesquisas científicas, e nós já somos levados a considerar que não há muita certeza disso, uma vez que a pineal tem assumido um papel prioritário na questão das glândulas endócrinas. Ela comanda as forças subconscientes, o nosso passado espiritual. Ela supre os órgãos de energias psíquicas, importantíssimo, para que a gente tenha uma ideia de como o nosso corpo controla as células e os órgãos em geral. Ela é fonte de criação das mais importantes. E, finalmente, diz André Luiz, que ela é a glândula da vida mental. Pois bem, isso ele trouxe em 45. Só em 1958, Aaron Lerner e cooperadores da Universidade de Yale descobriram a melatonina, que é um hormônio próprio produzido pela pineal. E desde então não param as pesquisas para se descobrir sempre mais quais são as atividades da pineal na economia orgânica. E a cada ano se descobre mais coisas. Bem, vamos ver o que Alexandre diz sobre isso. Ele nos fala em Missionários da Luz que é o sentido novo dos seres humanos. Para exercer seu papel básico na função mediúnica, precisa ligar-se a estruturas neurológicas ou implementos sensíveis do cérebro físico, capazes de captar a mensagem de forma inconsciente ou subliminar ou consciente. Então, a glândula pineal é capaz de receber essas mensagens no plano da consciência ou da inconsciência. Segregando unidades forças, pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação
funcionamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. A pineal, portanto, terá um desempenho mais disciplinado, com mais frutos, se nós tivermos uma personalidade mais espiritualizada. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, vejam vocês, o grifo é mesmo, de qualquer modalidade, seja mediunidade de efeitos físicos, seja mediunidade anímica, seja a mediunidade espirítica, enfim, de efeitos conscientes ou de efeitos físicos, é a pineal a medianeira que permite o dom mediúnico, a ação do dom mediúnico. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Nós ainda não temos o desenvolvimento que seria desejável. E podemos ter certeza de que qualquer que seja a modalidade da mediunidade, o carisma de que nos fala Paulo de Tarso, qualquer que seja ele, a intermediação é da pineal. Quais são as hipóteses do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira? Ele estudou os cristais de apatita e mostrou que todo mundo já sabia em pesquisas anteriores, que a pineal se calcifica a partir dos 10 anos de idade, né? Da segunda década de existência. Mas, na hipótese do Dr. Sérgio Felipe, e que ele ainda não pôde apresentar como definitiva a sua teoria, não teve o respaldo completo ainda de pesquisa, ele diz que a pineal é formada por estruturas diamagnéticas que repelem o campo magnético, permitindo assim a comunicação dos espíritos. E para isso ele diz que os médiuns precisam ter mais cristais de apatita. E possuindo mais cristais de apatita, eles podem captar mais ondas eletromagnéticas pelas quais nos melhora a sua função. Esse é o cristal de apatita, que está presente em todas as pineais de todas as pessoas aqui presentes e do mundo todo. Bem, quais são os sintomas da mediunidade? Eu tirei isso de uma entrevista do Chico, que eu achei muito importante, porque simplificou bastante e já nos dá uma ideia, né? Primeiramente, o sintoma depende do tipo da mediunidade, se é de efeito físico, se é de efeito inteligente. Mas quais são os sintomas mais gerais? Choro inexplicável, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, mau humor, irritabilidade. Aqui ninguém tem isso. Bem, mas existem sintomas da mediunidade frustros, quer dizer, você não percebe. São repercussões orgânicas da mediunidade que são ignoradas. Nós não temos muita ideia. Distúrbios da alimentação, por exemplo, bulimia, anorexia, distúrbios do sono,
sono exagerado, sonambulismo, bruxismo, terror noturno e perturbações da esfera sexual. Aqui não se trata de homossexualidade ou heterossexualidade. Nós estamos falando de perturbações da esfera sexual, qualquer que seja a orientação, né, sexual da criatura humana. E o que tem a mediunidade a ver com a obsessão? Nós partimos do princípio que a obsessão é a mediunidade patológica. É a mediunidade que traz dificuldades para os seres envolvidos. É, de fato, a mediunidade que não se exprime de forma equilibrada. E Kardec tem uma expressão em A Gênese muito importante. A obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Por que nós colocamos essa definição de Kardec aqui? Porque ele escreveu em 1868, quando ele já tinha larga experiência em entrevistar os espíritos. E ele descobriu que a mediunidade a obsessão era muito mais ampla do que ele imaginava no começo. Tanto assim que no livro dos médiuns ele coloca obsessão simples, fascinação e subjugação. No entanto, aqui ele já abre o leque e diz que vai desde uma simples influenciação, sem sinais perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Quem já viu casos graves de obsessão entende muito bem o que Kardec quis dizer. Meu pai, por exemplo, andava a pé uns 25 quilômetros para atender pessoas, em geral jovens, de 15, 16, 17 anos, totalmente possuídas. 10 homens precisavam segurá-las, muitas vezes. Eram casos terríveis de obsessão. E que você poderia dizer, essa é candidata para sempre ao hospital psiquiátrico. Mas não era assim. Uma vez afastada a entidade, e os familiares pegando o rumo da espiritualidade, tudo voltava ao normal. Elas se casavam, tinham uma vida absolutamente normal. Então, essa questão de dizer que a obsessão está no terreno da simplicidade não é tão simples assim. Após ler inclusive publicado no livro A Obsessão e Suas Máscaras, eu cheguei à seguinte conclusão, com André Luiz, obviamente, de que as obsessões refletem parcerias em ações maléficas. Porque há uma expressão de André Luiz em Libertação, em que ele diz assim: os grandes crimes são planejados no mundo espiritual. Os grandes crimes. E aí a gente fica pensando, um terrorista põe um monte de bomba na cintura e vai, né, crente de que vai entrar no céu, né, após isso, detona tudo aquilo e mata com ele dezenas de pessoas. Agora eu pergunto, ele está sozinho? Não está. Esse rapaz que entrou lá agora, matou 12 e 56 saíram feridos, ele estava sozinho? Não estava. O que André Luiz explica é que os grandes crimes são planejados no mundo espiritual e se exprimem através de uma criatura humana.
são as parcerias em ações maléficas. Por que obsessão? Porque é o conúbio de várias almas que pensam no mal e agem no mal. A outra seriam as parcerias em hábitos prejudiciais. A drogadição, a questão da alimentação errônea, a questão da parceria no sexo e assim por diante. Sempre, se for prejudicial, é obsessão. E a ação maléfica por vingança, que é essa que todo mundo conhece. Obsessão que todos nós conhecemos. O espírito volta para se vingar de ações que fizemos no passado. Mas é importante, então, o estudo do pensamento, porque, segundo Aulus e nos domínios da mediunidade, o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o vivo. Não há possibilidade de você entender mediunidade e ação mediúnica sem você compreender o que o pensamento significa e como ele é emitido. Ele é um fluido vivo, multiforme. O ser assimila a força do Criador e, através do pensamento, exprime essa força de forma positiva ou negativa. O pensamento tem átomos em 9 escalas vibratórias. Mas é importante saber que o sentimento é que dá forma e natureza ao pensamento. Isso é importante, porque comumente a gente diz assim: só pensa. Pensamento independe de sentimento. Não existe isso. Todo pensamento exala um sentimento. Está ligado a um sentimento. Por isso é importante o médico saber que tipo de pensamento ele está colocando em circulação. Toda partícula da corrente mental nasce das emoções e desejos mais recônditos do espírito. A consciência emite pensamentos que são ondas eletromagnéticas. Essas ondas transportam informações. Você quer ver uma coisa interessante, simples, de você pensar para compreender isso? No telefone celular, são ondas eletromagnéticas. Essas ondas se propagam no vaso. E interessante que as ondas, elas transportam informações. Que informação? Mais especificamente, a voz, o ruído, né? O som, transportam. Mas você também é capaz de saber qual é o tipo de sentimento que essa voz está te trazendo. E tudo isso vem através de um pequenininho aparelho em que você tem um transformador lá dentro, que você tem um transdutor dentro dele, né? Exatamente assim age a pineal. Ela recebe as informações por ondas eletromagnéticas e o mais interessante, ela converte essas ondas eletromagnéticas dentro do nosso cérebro em ondas neuroquímicas. Quer dizer, faz com que o nosso cérebro produza determinadas substâncias que são originárias do sistema nervoso central. Na verdade, nós não damos muita importância para o pensamento, mas nós podemos ter certeza de que nós somos estações transmissoras e receptoras, como a
as mais sofisticadas estações de televisão. Nós emitimos e recebemos. Só que isso é feito ainda de forma muito primitiva. Nós ainda não conseguimos deixar a animalidade inferior. E enquanto isso não se der, o nosso tipo de comunicação é ainda imperfeito. Bem, é importante o pensamento porque nós formamos imagens moldes. E dizem os espíritos que a ideia é um ser organizado por nosso espírito a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Todas as ideias que nós construímos, elas pairam por algum tempo em torno de nós. E muitas obsessões podem vir por aí. O André Luiz conta um caso muito interessante em Ação e Reação. O judeu, ele queria se separar da esposa. E, como eles tinham 2 filhinhas, ele queria ficar com as filhinhas. E ele arquitetou um plano. Ele, de madrugada, levantaria, pegaria a arma, colocaria um lenço e bem próximo do coração da mulher, ele dispararia a arma e deixaria provas de que ela havia se suicidado. E assim ele ficava livre dela, mas na posse das 2 menininhas, na companhia dela. Como é que os espíritos ficaram sabendo? Exatamente porque as ideias do pensamento, os seres pequenininhos que nós projetamos todos os dias. Um engenheiro não faz uma casa sem um projeto. A mesma coisa é a nossa vida. Então, quando nós arquitetamos as coisas e queremos esconder até de nós mesmos, não adianta nada, porque os espíritos conhecem. Esses seres caminham na nossa alma, estão conosco. Os espíritos descobriram o plano dele e a única forma que eles tiveram de salvar a esposa, que não tinha que morrer dessa forma, era uma pessoa evoluída, espiritualmente falando. Quando ele, passo a passo, estava no meio do quarto para realizar o crime, eles acordaram uma das meninas que dormia no quarto, dizendo: papai, não faça isso. Ela viu o quarto. Vejam vocês, a mulher do judeu acordou, né, naquele momento e disse: não, meu marido, não se mate, eu darei o divórcio a você. Como as mulheres são santas, né? Elas acham que, né, é tudo tão belo, né? Ai, meu Deus. Então, os pensamentos se propagam no ar, como já disse, e agora chegamos num ponto nevrálgico. Por quê? O porquê da mediunidade? É o próprio pensamento nosso que possui uma propriedade chamada indução mental. Por essa propriedade, você é capaz de reproduzir uma onda mental sua em outra pessoa. É aí que está a origem da mediunidade. E isso é atributo do pensamento. Nós temos capacidade para projetar no outro o nosso pensamento. Por isso que nos domínios da mediunidade, Aulus diz: nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Foi por essa razão que quando a Xuxa foi visitar Chico Xavier, ele pediu a ela que tivesse muito cuidado com aquilo que ela dizia, com as ações dela, porque ela influenciava milhões de pessoas. Então nós vemos que ninguém é uma ilha.
todos nós nos comunicamos, quer direta ou indiretamente. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Agora nós entramos, tudo isso para entrar na mediunidade. Então, é o seguinte: o que seria exteriorização da sensibilidade? Às vezes eu não noto esse tema muito discutido no nosso movimento, mas ele é importante. Quando você está no corpo físico, os sentidos estão todos em determinados lugares. Eles estão localizados. O olho, né, o ouvido, enfim, todos eles estão em determinados lugares. Quando você se desdobra, que teu espírito sai do corpo, que é chamado então experiência fora do corpo, o que acontece? Acontece o seguinte: os sentidos estão todos no lugar porque os nossos chakras é que estabilizam os sentidos no lugar. Quando a gente se desloca, os chakras se deslocam também. E ao se deslocarem, a nossa sensibilidade não está focalizada ou localizada no perispírito. A nossa sensibilidade é total, é de todo o perispírito. Mas quando a gente se desloca, acontece que você exterioriza, então, os chakras. Você exteriorizando o chakra, você não tem os sentidos localizados e você solta ectoplasma. Então, as funções anímicas, quase todas, exigem essa exteriorização da sensibilidade. Em que caso? Desdobramento, experiência fora do corpo, a dupla vista, em que você passa a enxergar a quilômetros de distância, mesmo não estando lá. A bicorporeidade, como nós vamos ver a de Antônio de Pádua, que saiu com o seu corpo espiritual de Pádua e foi defender o pai dele em Lisboa. A psicometria, em que você toma determinados objetos de uso da pessoa e é capaz de descrever onde ela está e o que aconteceu com ela. A materialização, então, é especificamente a mediunidade que necessita de toda a exteriorização da sensibilidade. Por isso que o médium dorme, e dorme pesado. Ele, então, exterioriza todo o ectoplasma que está preso nos chakras, nos órgãos do sentido também, claro. Bem, nós teríamos que ir agora para a classificação propriamente dita. E ainda temos um pouco de matéria para dar. Se quiserem, eu continuo, senão fazemos uma pausa. Mais um pouco? Então, qual a classificação que nós seguimos de acordo com o que aprendemos em Kardec e André Luiz? Desdobramento, bicorporeidade, dupla vista, efeitos físicos, psicometria, são fenômenos anímicos. O que são fenômenos anímicos? São fenômenos de comunicação da pessoa encarnada. Eu vejo também muita interpretação errônea do que seja fenômeno anímico no meio espírita. Porque a pessoa diz, é anímico, e já pressupõe
mistificação. Não é verdade. Em absoluto. Porque o ser encarnado pode se comunicar como qualquer outro espírito. Por isso é que nós nos perguntamos, ele se desdobra. Que mediunidade é essa? É anímica. É o espírito que está saindo fora. Agora, pode ter muito fenômeno anímico espirítico. Quer dizer, durante o fenômeno anímico, a gente recebe, por exemplo, uma comunicação de espírito, e aí a dupla se faz. Então, existem os fenômenos espiríticos, quer dizer que a comunicação de um desencarnado. Né? Então, nós estamos dizendo que existem dois tipos: o anímico, a comunicação do espírito encarnado. O espirítico, a comunicação de um espírito desencarnado. O channeling, que Allan Kardec chamou na Revista Espírita como sendo mediunidade mental, a psicografia, a psicofonia, a vidência, a mediunidade auditiva, curativa e a psicometria, que também se encaixa no fenômeno espirítico, porque é um fenômeno em geral anímico espiritual. O espírito, através da vibração, se desloca, mas ele recebe informações do mundo espiritual. É o que você vê na série de televisão, né? Em que os médiuns ajudam a polícia a descobrir os assassinos. Então, aqui estão dois deles, mas teríamos que acrescentar Rosando e outros mais, Gelei e Aksakov, que estudaram muito bem os fenômenos anímicos, nos dizem que o homem, o ser humano, é capaz de exercer a função além dos limites do corpo físico. Então, eles consideram o fenômeno anímico como um fenômeno mediúnico. Quais são os fenômenos anímicos? Telepatia, pressentimento, sonambulismo, desdobramento, bicorporeidade, avisos no leito de morte, dupla vista, comunicações através da fala, da escrita. Há muita comunicação de pessoas que estão na UTI, em estado de coma, e que vem através da psicofonia ou da psicografia, dizendo como eles estão e o que eles querem. Isso é perfeitamente possível. Telepatia, influência de uma mente sobre a outra. A emancipação da alma no sonambulismo, por exemplo, é a ação do próprio espírito encarnado. E esse sonambulismo ele pode ser natural e provocado. A pessoa sai do corpo, movimenta o corpo, sem nenhuma consciência do que está ocorrendo com ela. O maior estudioso desse fenômeno foi o Marquês de Puységur, no século XIX. Pode, claro, pensarmos no fenômeno misto. Durante o fenômeno de sonambulismo, nós sermos abordados por espíritos que nos trazem mensagens. A dupla vista é a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos sentidos humanos. Swedenborg, por exemplo, estava em Göteborg e ele viu um incêndio enorme em Estocolmo. Inclusive, ele viu o fogo chegar no limite da sua casa em Estocolmo. E Göteborg fica a 65 quilômetros, né, de Estocolmo. Essa é uma dupla vista. Quer dizer, o indivíduo está em determinado lugar, mas é capaz de enxergar a quilômetros de distância. Dentro da experiência fora do corpo, é interessante os avisos no leito de morte. E André Luiz descreve a despedida de Elisa nos domínios da mediunidade. Ela está morrendo e vai avisar a irmã nesses últimos momentos da vida física, dando pancadas na guarda
cama e se despedindo dela. Ainda uma experiência fora do corpo ou desdobramento, né? É a saída da alma para fora do corpo físico, de forma consciente ou inconsciente. E um exemplo é o Antônio de Castro e nos domínios da mediunidade. Interessante porque eu chamo de um fantasma azul alaranjado. Foi o seguinte: a primeira vez que ele saiu desdobrado, ele levou consigo duplo etérico, corpo vital. E não pode, se a pessoa morre. E ele saiu totalmente estrambelhado, com uma cor azul, a outra alaranjada e sem rumo. Aí o benfeitor diz: volta e sai de novo, porque você saiu errado. Não pode levar o duplo etérico. O outro fenômeno é aquele que eu já citei, do Antônio de Pádua, né? E seu pai foi condenado à morte em Lisboa. Ele larga o corpo em Pádua e vai defendê-lo a 1.750 quilômetros em Lisboa, apontando inclusive o assassino, e o seu pai é libertado. Outro grande nessa área foi Eurípides Bassanio. Ele deixava o corpo descansando, dormindo na cadeira, enquanto os alunos faziam uma prova. Ele ia para a Europa ajudar nos campos de batalha. E é interessante porque os alunos descrevem que ele ficava absolutamente imóvel na cadeira. Depois ele voltava, depois de 15, 20, 30 minutos, e aí começava a descrever como tinha sido a batalha da guerra 1914-1918. E ele era enfermeiro da Cruz Vermelha. Agora vocês imaginam um mineirinho chegar lá, botar, construir por assim dizer, um avental, né, todo paramentado da Cruz Vermelha, ajudando todo mundo sem que ele soubesse que ele era de Minas Gerais. Interessante. Mediunidade tem casos impressionantes, né? Outro caso de bicorporeidade foi descrito por Robert Dale Owen, com o relato do Dr. Peck sobre aparições místicas. Aconteceu que o navio ficou encanado, eles não tinham perspectiva de salvamento, o capitão do navio estava já desarvorado, e aí ele ficou sabendo, pelos sinais de comunicação, que tinha um outro navio passando a uma certa distância deles. O que aconteceu? Esse capitão dormiu por volta do meio-dia, um sono pesadíssimo, e ele foi parar no navio, o único que poderia salvá-los. E ele foi visto pelo imediato entrando na cabine do capitão daquele navio. E disse: capitão, mas foi o senhor que enviou esse homem? Não estou sabendo de homem nenhum. Ninguém estranho entrou no navio. Falou: pois vamos lá, porque eu vi o homem entrar na sua cabine. Aí, quando chegaram lá, estava escrito: navega para o noroeste, que era onde eles estavam encalhados. E aí o imediato falou: que coisa estranha, o senhor não conhece o homem? Eu também não. Ele vem aqui, escreve, navega para o noroeste. O que nós vamos fazer? Ah, nós vamos lá, disse o capitão. Porque eu agora estou curioso, quero saber o que aconteceu. E de fato chegaram lá, salvaram toda a tripulação, que o navio foi a pique. E então o imediato viu o capitão do navio naufragado e disse: foi ele. Aí ele disse assim: eu vi o senhor lá. Eu? Falou: é. E aí os tripulantes do navio naufragado disseram que de fato no mesmo horário ele dormia, né, de ressonar
e que depois voltou normalmente sem lembranças. Mas foi ele que, no fenômeno de bicorporidade, né, salvou o navio. Bem, vamos fazer uma pausa ou continuamos? Fazemos uma pausa? Tá? Temos os fenômenos espiríticos agora e logo logo a gente termina. Tá bom? Bem, os fenômenos espiríticos, como eu disse, são aqueles em que há a comunicação de um espírito desencarnado. Os anímicos nós já vimos, né? Eles são de larga escala. Nos fenômenos espiríticos também são efeitos físicos, como a tictologia, o transporte, materialização. E nesses casos depende da produção de ectoplasma, que é uma geleia viscosa, cuja matéria, cuja constituição está entre a matéria densa e a perispírita, e está presente em todas as formas da natureza. O ectoplasma e a sua produção independem das qualidades morais do médico. Não estão ligados à qualidade moral. As emanações, como vocês podem ver pela materialização da irmã Josefa, com a presença de Chico, a saída do ectoplasma se dá pelos orifícios do corpo. E é preciso que o médium tenha dissociação das forças anímicas a fim de que ele produza uma grande quantidade de ectoplasma. São vários fluidos que fazem parte do ectoplasma. Para a materialização, são forças superiores da esfera espiritual, recursos do médium e dos assistentes, fluidos próprios da natureza. Tudo isso auxiliam na materialização dos espíritos. O ectoplasma são as forças radiantes que circulam no nosso sistema hematopoético, nosso sangue. E eles se traduzem em transfusão de energia para os doentes, para os necessitados, através dos pais. O fluido magnético, ele altera o campo celular e é uma transfusão de energia. Os efeitos intelectuais dos fenômenos espíriticos. Nós temos a assimilação de correntes mentais, que são aquela parte da intuição muito desenvolvida. E isso ocorre muito entre os esclarecedores, entre os doutrinadores na sessão de intercâmbio. A mediunidade mental, que é conhecida nos Estados Unidos como channeling, é, na verdade, o primeiro grau da mediunidade vidente e falante. E ela é um transe menos profundo do que aquele em que você tem uma visão completa do espírito. A visão é uma visão como se fosse o negativo da fotografia. É a sua alma que vê. Mas não se trata de uma visão direta, como eu estou vendo você. Na psicografia, há vários graus de transe, né? E então podemos ter a escrita direta e a indireta.